Olá, bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento. Eu sou Luciana Salvador, quero te convidar a nos acompanhar. Estamos aqui pela Rádio Valinhos FM 87.9, estamos pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Valinhos. Quero te convidar aqui a nos acompanhar. Estamos começando o programa Café com Autoconhecimento, que é transmitido todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. E eu quero te dar aqui o meu bom dia para você que está no trabalho, em casa, no carro, nos ouvindo através do DAI 87,9, para bater esse papo aqui junto com a gente e conversar sobre autoconhecimento, que é o nosso assunto aqui da rádio. E para falar hoje sobre autoconhecimento, eu trouxe aqui a minha convidada, Márcia Gomes. Bom dia, Márcia, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes que estão agora nos assistindo, dedicando seu tempo. Fiquem conosco, porque vai ter muita informação aqui legal para vocês. É isso aí, gente. O programa de hoje é sobre uma ferramenta e também uma técnica de autoconhecimento, que para mim é uma novidade, mas para a Márcia ela já vem estudando aí há muito tempo. A Márcia é terapeuta holística e hoje nós vamos falar de Ayurveda, a ciência da vida, uma ferramenta de autoconhecimento. E como nós estamos aqui no programa Café com Autoconhecimento, transmitindo informações sobre autoconhecimento, sobre técnicas, sobre novidades, né? Sobre terapias inovadoras. E a gente vai falar hoje sobre Ayurveda, que para mim também é uma novidade. Então, vou ter muitas perguntas, é claro, para a Márcia, porque eu também estou curiosa aqui para a gente conhecer essa técnica e essa ferramenta. Ayurveda, Márcia. Me fale sobre Ayurveda. Quando você me deu, né, esse tema, essa sugestão, eu falei, quero falar sobre Ayurveda, para conhecer. A gente tem que conhecer coisas novas, né? Ferramentas novas, técnicas novas, até porque tudo muda, né? Tudo inova. Então, a gente tem que também, porque às vezes, muitas vezes, o que não faz sentido para uma pessoa faz sentido para mim. Com certeza. Né? E como a gente tem várias técnicas aí falando de autoconhecimento, né? De terapias, como a gente tem várias técnicas, é bom a gente conhecer, né, coisas novas para a gente estar aí colocando na nossa vida, praticando isso também. A Ayurveda eu li meio por cima, porque eu precisava estar inteirada, né, sobre o que a gente ia falar hoje. E super me sintonizei aí com as informações. Muito legal. Que demais. Bom, a Ayurveda é considerada a ciência da vida. A ciência da vida é a mãe de todas as ciências, de todos os métodos de cura. E por que eu trouxe esse tema? Porque quando eu era mais jovem, eu sempre muito doente, cheia de problemas de saúde, eu nasci realmente com pneumonia, já com uma doença grave para um bebê. E durante toda a minha vida eu fui uma pessoa assim enferma. Eu colecionava doenças. Eu até acho que eu era meio hipocondríaca, porque quando eu não tinha alguma coisa eu arranjava, entendeu? Eu tinha que ter tomando algum remédio. E em 2012, eu com uma depressão profunda, eu conheci o yoga e me aprofundei no yoga, na prática do yoga, que é uma prática física, né? Que também traz a questão do mental, que é para a gente conseguir transpor nossos obstáculos, de lidar com os desafios do corpo. E depois eu me deparei com um curso de formação de Ayurveda. E eu falei, eu acho que faz sentido para mim. Em 2013, eu entrei para fazer esse curso de formação e eu descobri que muitas coisas a gente vê tudo muito fragmentado e faz parte do Ayurveda. Então, o Ayurveda, como sendo a mãe de todos os métodos de cura, a gente tem vários braços de terapias e de práticas no Ayurveda que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu tenho quase que certeza que muitas dessas práticas isoladas a gente já conhece,
a gente já usa, mas a gente não sabe de onde que veio. Já é um instinto. Já é, A gente já vai ali direcionando, mas não sabe. e também tem muitas práticas hoje que dão nomes diferentes, né? Mas que vêm da origem do Ayurveda, que ela é uma ciência milenar com mais de 4.500 anos, e ela vem da filosofia védica, né, que tem mais de 5.000 anos na Índia. Então, muitas também de práticas de medicina, até a própria medicina tradicional, tem muita coisa que se originou neste conhecimento do Ayurveda. Então, a gente vai voltar no tempo e ver da onde surgiu muitas coisas que hoje são ferramentas e para nossa cura, para prevenção e para tratamento de doenças. Então, a Ayurveda é um método ancestral, sim, milenar, e que muitas vezes a gente até herda esses traços comportamentais, né, que a gente traz aqui, é a herança comportamental e emocional, às vezes a gente traz. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente nem sabe por que a gente faz, mas a gente já vai direcionando, né? Já vai entrando em um processo natural que muitas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. Eu mesmo já me deparei conhecendo técnicas de autoconhecimento que eu já praticava há muito tempo. Sim. Mas ali, conhecendo, né, fazendo os cursos, conhecendo, eu vi que tinha um nome, né? Tinha uma história. Essa técnica. Então, gente, hoje a gente vai falar aqui de Ayurveda, a ciência da vida, uma ferramenta do autoconhecimento. Então, eu quero te convidar aqui mais uma vez para estar aqui junto com a gente, bater esse papo gostoso nessa manhã de sábado, por 1 horinha, com a Márcia Gomes, que é terapeuta holística. Se vocês quiserem fazer suas perguntas, mandar seus comentários, dar seus pitacos, fiquem à vontade, estamos aqui para falar com vocês. E hoje não é diferente, a gente quer aí saber, né, seus comentários, suas perguntas, para interagir com vocês. A interação de vocês é muito importante para o nosso programa. Bom, eu tenho aqui minha primeira pergunta aqui para a Márcia. Qual é o conceito da Ayurveda? Sim, o conceito da Ayurveda é buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida para que a gente tenha uma vida saudável. Então, o conceito principal do Ayurveda é garantir que, enquanto vivemos, tenhamos saúde. E eu me identifico muito com esse conceito, porque eu acredito que o ser humano ele não foi feito para viver doente, nem sofrendo. Ele foi feito para viver e, como se diz, usufruir da vida. Ter vida plena, poder vivenciar essa experiência aqui na Terra de uma forma plena. E quando a gente adoece, desequilibra a mente, desequilibra o corpo, a gente se torna incapaz de vivenciar essa experiência de forma plena. Então, a Ayurveda traz nos seus pilares, que eu vou citar todos os pilares de tratamentos, formas de como a gente buscar sempre o equilíbrio. E é muito legal isso que você falou sobre o equilíbrio e sobre a Ayurveda proporcionar a prática, a gente praticando, proporcionar esse bem-estar. Por quê? Porque o autoconhecimento, na medida que você vai se aprofundando, se conhecendo, a gente vai desenvolvendo, né, condições que nos promovam esse bem-estar. A gente vai abrindo, né, expandindo a mente e a gente vai abandonando certas dinâmicas de sofrimento e vai adquirindo, né, essa consciência de bem-estar. E olha para você ver. Então, a gente já pratica. Quem pratica o autoconhecimento já está praticando essa linha, né, de bem-estar, de adquirir consciência sobre sair do sofrimento psíquico, mental, energético. Então, é muito legal, porque a gente tem que adquirir essa consciência sobre o que é bem-estar, sobre o que é mal-estar. Eu estou sofrendo ou eu estou feliz?
Isso é um dos pilares do Ayurveda. Olha que legal. Você vê, o autoconhecimento é um dos pilares mais importantes do Ayurveda, porque o autoconhecimento em todas essas áreas que a gente vai falar. Então, a gente hoje é muito conhecido o Ayurveda na questão da alimentação. Alimentação ayurvédica, então a gente vai falar de doshas, né? Graças a Deus, esse conhecimento já está bem disseminado. Mas quando eu fui fazer o curso, a gente nem ouvia falar disso, né? Em 2012. Então, hoje já tem muita gente falando. E quanto mais gente falando, mais a gente vai disseminando conhecimento. Então, um dos pilares do Ayurveda diz respeito a essa questão da alimentação, da nutrição. Primeiro, eu saber como que é a minha constituição física, como que eu me comporto. Então, eu vou abrir aqui um pouco por cima, depois eu posso aprofundar, mas nós somos compostos, tudo neste mundo da matéria é composto por 5 elementos, né? Água, fogo, terra, ar e éter. E na composição destes elementos, que nós somos feitos destes elementos, os 5 principais elementos, vai se constituindo os doshas, que é uma constituição física de cada pessoa. E essas constituições, elas têm características. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência a ser mais gordinho, cheinho, têm uma tendência a ter uma mente mais amorosa, carinhosa, fofa, né? A pessoa fofa, acolhedora. É uma pessoa de constituição kapha, onde ela tem em equilíbrio, essa pessoa com a constituição kapha, ela se torna uma pessoa extremamente amorosa, caridosa, acolhedora. É aquela pessoa que, no Ayurveda, a gente sabe que ela tem a ver com a sustentação. Geralmente, ela, na profissão, ela é aquela pessoa que vai carregar o mundo nas costas, né? É a pessoa que ajuda a sustentar, ela garante um ambiente harmonioso. Mas, em desequilíbrio, esta pessoa com essa constituição, ela vai para a depressão, para a letargia, né? Doenças que vão tender a levar ela ao isolamento, onde cada vez mais ela desequilibra. E aí, quando a gente sabe da nossa constituição, a gente sabe o que tem que fazer. Por exemplo, uma pessoa com essa constituição não pode acordar depois das 6 horas da manhã. Ela tem que acordar cedo. Porque senão ela vai entrar num horário que é kapha e ela vai passar o dia se arrastando, letárgica. Entendeu? Então, quando a gente se conhece e sabe a nossa constituição, tem todo um conhecimento dizendo que tipo de alimento que equilibra, que tipo de alimento que desequilibra, que tipos de hábitos que me equilibram, me desequilibram. O outro dosha é a pessoa pita, que ela tem muito fogo e água na constituição dela. São pessoas que vão para a vida com toda a energia de execução. É aquela pessoa que é um trator, ela passa por cima. Tipo, missão dada é missão feita. Não tem desculpa. É o fazedor. É o fazedor. Em equilíbrio, essa pessoa move o mundo, faz tudo o que ela deseja. Em desequilíbrio, é a pessoa insuportável, raivosa, agressiva, irritada, desconta a raiva em todo mundo. Ela vive naquele fogo de queimar tudo ao redor. Então, quando a pessoa conhece, sabe que tem esse dosha, ela sabe que tem algumas coisas que ela precisa fazer para equilibrar. Por exemplo, atividade física para liberar essa energia toda, meditação, né? Enfim. E o outro dosha é o vata, que tem maior composição de vento e éter, de ar e éter. Essa pessoa é a pessoa do mundo das ideias. Você já deve ter visto aquelas pessoas que viajam. Viaja, fica no mundo do pensamento. No mundo do pensamento. Criativo.
Fica aéreo, né? Aéreo, só... Nossa, geralmente esses caras são compositores de música, são pessoas que trabalham em publicidade, marketing, da criação. Todos nós temos os 5 elementos, e o ideal é que a gente tenha um equilíbrio para que tenha todos os doshas ativos, que a gente tenha a criatividade do vata, que a gente tenha o poder de execução do pita e que a gente tenha também o poder de sustentação e manutenção afetivo, carinhoso, acolhedor do kapha. Mas, na maioria das vezes, a gente está em desequilíbrio no principal dosha nosso, e é onde a gente adoece. Então, a alimentação e o conhecimento dessa parte, desse braço do Ayurveda, geralmente é por onde a gente inicia a nossa jornada no Ayurveda. É muito legal, porque para a gente ter esse movimento interno, a gente precisa se conhecer. Sim. E a Ayurveda, a princípio, ela faz esse estudo. Sim, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. As potências dos nossos elementos. Sim. E para buscar essa distribuição dessa libido para todas as áreas, para todos os elementos que compõem a gente, para ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Porque, normalmente, a nossa distribuição ela está falha. Sim. A gente está com, por exemplo, 50% em um elemento, e os outros 50% distribuídos. Então, sempre está a nossa libido, que é a nossa energia de vida, está presa mais, está fixada em uma condição. Exato. E as outras ficam com deficiência. Ficam falhas. Sim. E aí a gente não consegue encontrar força para ir para a vida sem essa distribuição energética estar equilibrada. Sim. Porque você imagina, o que você chama de libido, no Ayurveda a gente chama de prana, que é a energia vital. Olha que legal. Né? E, na verdade, a gente está falando das mesmas coisas. Da mesma coisa, só estamos dando nomes diferentes. E a energia vital é que movimenta o mundo, movimenta a nossa energia. E, então, por que a alimentação... Que os chineses chamam de Qi. Qi, exatamente. Que é a energia da vida. O que é a coisa mais importante em termos de conceito para a alimentação? Porque eu sempre fui uma pessoa que me observava desde muito pequeno, o que eu comia que me fazia mal, sempre fui muito sensível. Então, desde muito cedo, antes de conhecer o Ayurveda, eu decidi parar de comer carne, porque eu comia carne vermelha e me sentia pesada, mal, né? E não tem assim uma receita que vale para todo mundo. Às vezes, a carne faz mal para mim, mas não faz para você, e tudo bem. A gente precisa também sentir. Agora, a gente só sente quando está se observando, se percebendo, né? E conforme... Sem essa observação e percepção, a gente não entra em contato com a gente não se enxerga. E aí, o principal conceito do Ayurveda é a autorresponsabilidade de cuidar de si. Porque a gente delega isso para o médico, para a enfermeira, para a farmácia. Assim, é muito comum a pessoa falar, nossa, eu fui no médico e eu estou mal e o médico não achou nada. Puxa vida, vou em outro médico. Então, a pessoa está delegando todo o mal-estar dela para o médico. Acontece que muitas doenças elas não se manifestam ainda no corpo físico, porque ela ainda está em processo de instalação, ela está no corpo energético. Isso é muito sério, porque, às vezes, um mal-estar que eu tenho, ele está me dando sinal de alguma coisa que não está muito legal. Então, comi alguma coisa, passei mal... ok. No dia seguinte eu estou bem, então já esqueci o que eu comi que me fez mal. No dia seguinte, de novo, eu como a mesma coisa e passo mal. Se eu for no médico esse dia, não vai ser achado nada no meu corpo físico. Porque esse desequilíbrio ainda está num nível sutil. Quando ele se materializa no corpo físico, é porque já está num nível de acúmulo e de gravidade muito mais sério. Já está no processo de doença. Exato. E aí é mais difícil curar.
Mas tudo bem, é possível curar. Então, a alimentação, o Ayurveda, ele traz essa autorresponsabilidade da gente saber o que faz bem para a gente, o que faz mal. E tudo bem, a gente come coisas que fazem mal, mas come com consciência, porque eu como também coisa que me faz mal, mas eu tomo com consciência. Aí depois eu tomo chá que ajuda a digerir, enfim. A autorresponsabilidade também é assumir as coisas que a gente faz e que não é legal, muitas vezes, para o nosso corpo, né? Sim. Às vezes a gente passa da conta, né, na comida. Eu gosto muito, então eu como exageradamente e passo mal. Mas assumir isso, né, Márcia? Assumir que realmente eu estou comendo algo e que depois isso vai me fazer mal. Não é falar assim, ai, passei mal, mas nossa, eu não sei por quê. Eu acho que foi do vento, não sei. Pequei, mas ok. Pequei com consciência. E é legal esse direcionamento da Ayurveda, porque uma das coisas que faz com que a gente vá acumulando doença, com que a gente vai se tornando uma pessoa que vive no vitimismo, o injustiçado, é não ter a consciência sobre nós. Então, quando eu não tenho essa percepção aguçada sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, sobre o que me faz bem, que é a consciência do bem-estar e mal-estar, eu vou estar sempre jogando a responsabilidade para o outro. Para minha família, que me criou assim, dessa forma. Para o restaurante que eu comi. Para a cultura onde eu cresci, porque a cultura é assim, assado, e eu sou sempre o injustiçado. Sim. Então, essa falta de consciência é nada mais do que a falta de percepção sobre o bem-estar e mal-estar, sobre a consciência de bem-estar e mal-estar, e sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Né? Se eu estou apertando um botão, está doendo o meu dedo, e eu continuo a apertar esse botão, alguma coisa vai acontecer futuramente. Sim, sim, exatamente. Quando eu não tenho consciência, eu continuo apertando. Exatamente. Então, e da onde que surgiu o Ayurveda, né? A ciência milenar, a filosofia milenar dos Vedas, data de mais de 5 a 7.500 anos. E essa cultura védica, que tinha um monte de conhecimentos, ela era passada por via oral, nem tinha escrita ainda. E os grandes mestres, para você ter ideia, eu participei de um festival de Vedanta, e os Brahmanes, que são os grandes mestres que detêm esse conhecimento oral, passado de forma oral, dos 4 livros do Vedas, eles têm 70 anos, 60 anos. Então, ele vai conseguir ter todo esse conhecimento depois de 30 anos de estudo. E o que estava acontecendo naquela época? As pessoas estavam morrendo mais cedo, então não tinha risco do conhecimento se perder. Então, esses mestres foram para o Himalaia, para umas cavernas, e ficaram lá fazendo práticas espirituais para buscar um conhecimento que pudesse garantir a longevidade do ser humano, porque senão corria risco do conhecimento dos Vedas se perder. Então, eles foram recebendo essas instruções do Ayurveda, daí que surge todo esse conjunto de conhecimentos, que é para garantir que o ser humano chegue nos 80, 90 de forma plena, lúcido, saudável. É possível. Eu conheço pessoas que chegam nessa idade lúcida e saudável, mas tudo vai depender de todo o estilo de vida que a pessoa escolheu durante a vida, que a Ayurveda é a ciência de um estilo, onde traz um estilo de vida saudável. É uma filosofia de vida? É uma filosofia de vida. É uma filosofia do bem viver. É uma filosofia de autorresponsabilidade, de bem viver, de vida plena, e onde traz a possibilidade da gente ter longevidade sem dar trabalho para todo mundo ao redor, sem ficar sofrendo. E olha para você ver, eles foram em uma caverna, né,
para se concentrar, focar nessa informação, para entender como que eles iriam desenvolver esse legado. Exatamente. E muitas vezes as pessoas entram em contato com uma informação e elas acham que elas não precisam praticar. Só sabendo já está bom. Mas é aquilo do aéreo, né? Se eu só saber no mental e não integrar essa informação a ponto que eu comece a me comportar de tal maneira, essa informação ela vai se perder. Um dia ela se perde. E a pessoa não se beneficia do resultado do conhecimento que ela tem aqui, né? E muitos tradicional de nós, cabeção, né? Exatamente. Ele tem a cabeça desse tamanho de conhecimento, mas a pessoa não coloca em prática, não serve para nada esse conhecimento. Nada. E a gente encontra muitas pessoas com muito conhecimento. Muito conhecimento. E se a gente for parar para pensar, até nós, como leigos, muitas vezes, não estudando sobre essas técnicas, muitas vezes a gente sabe o que fazer. Mas a gente está tão preso que é aquela distribuição da libido, que você chama de prana e que os chineses, né, os orientais chamam de chi. Né? A gente não está bem distribuído. Exato. Então, eu só vou ficar fixada nesse mundo das ideias. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muita imaginação, tenho muita criatividade. Mas se eu não tiver isso distribuído de forma equilibrada, eu não coloco em prática. Sim. E os resultados, eles vêm da prática. Então, quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu me desesperei, porque eu tinha que mudar todo o meu estilo de vida. Era muita coisa. E aí eu aprendi que a gente tem que ter compaixão com a gente. Então, coloque em prática uma mudança. E aí, quando ela se estabelecer, você coloca outra mudança. É assim, né? Então, por exemplo, a gente pega uma pessoa, eu atendo, você também atende. Você visivelmente vê desequilíbrio em todas as áreas da vida, na alimentação, na parte faltando prática de atividade física, no trabalho, a pessoa trabalha muito demais, se estressa demais, dorme pouco, acorda sábado e domingo, dorme até 2 horas, assim, total desequilíbrio. Aí você começa por onde? A gente tem que escolher o que vai fazer mais um impacto, uma pequena mudança naquele momento que traga bastante impacto. E vamos assim, né, implementando pequenas mudanças na nossa vida. Então, assim, eu falei dos pilares de alimentação, é muito abrangente aqui. E aí eu vou citar os outros pilares para depois, deixa eu ver o tempo aqui, para depois passar para vocês a dica. Antes de você entrar com esses pilares, só deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que estão mandando aqui para a gente. Que legal. Geisa Salati, assistindo vocês de Virginia Beach. Olha, que legal. Geisa sempre nos acompanhando aqui, Geisa. Bom dia para você. Márcia Rovati mandou bom dia, meninas. Bom dia, Márcia. Geisa mandou aqui. Eu estou nessa fase de descobrimento da alimentação e não é fácil, porque tive que cortar tudo que amo comer. Pães e bolos de farinha, de trigo, queijos, doces. Estou sem nada disso e sentindo saudade. Mas estou determinada a chegar na terceira idade saudável. Olha, parabéns. Isso realmente a gente tem que parabenizar, porque é uma consciência da longevidade. Se eu não tenho essa consciência, gente, que eu vou chegar nos meus 70 anos, que eu vou chegar nos meus 80 anos, como que eu quero chegar lá? Eu quero chegar lá adoecida, tomando muitos remédios, dando trabalho para os outros, dando muito trabalho, principalmente para eu mesma, porque eu não vou estar me sentindo bem, não vou estar apta a fazer muitas coisas, vou ter que cortar muitas coisas da minha vida e vou estar ali debilitada, vivendo ali os meus 70, 80 anos, muito debilitada. E não é legal. Não é legal, porque se a gente pensar que quando a gente tem um problema de saúde e a gente está sentindo uma dor,
e não tem nada para se fazer naquele momento, a não ser... ou, às vezes, muitas vezes, tem que entrar com um procedimento de internação, muitas vezes um remédio muito forte para tirar aquela dor. Mas quando você está na dor, é horrível, não tem nada que te tire dali. Sim. Não tem nada que as pessoas de fora possam fazer por você. Né? E ter essa consciência de como eu quero chegar nessa fase, né? De estar mais velha, de estar com uma idade que eu já vou estar com o meu físico mais debilitado, mais vulnerável. Então, como que eu quero chegar lá? Isso é uma consciência de que a gente tem que ter agora. Sim. Porque ter essa consciência lá na frente talvez não dê tanto resultado. Talvez seja tarde. Talvez seja tarde. Então, muito legal, Geisa. Parabéns. Eu quero parabenizar a Geisa, porque realmente, gente, não é fácil fazer essas mudanças, não é fácil mesmo. Mas é muito, assim, a gente vai se sentindo mais forte cada vez que a gente vence esses obstáculos. A gente vive numa sociedade onde o pão é muito barato, é gostoso e saboroso. O trigo, o trigo não é mais o trigo de antigamente, ele vem com um monte de componentes que inflamam o nosso corpo. Então, assim, o caminho mais fácil é passar nas prateleiras de supermercado, comprar caixinha, latinha, tudo empacotado. O caminho mais desafiador é você ir lá para a seção das frutas, legumes, descascar mais, né? Cozinhar, germinar. Esse é um trabalho, mas é um trabalho de amor próprio, porque você sabe que vai dar resultado para o seu corpo. Então, esse desafio na nossa sociedade, onde se tornou tudo mais barato e mais fácil, comprar tudo dentro da caixinha, do pacotinho, é um desafio de tomada de consciência mesmo. Fora assim, né? Quando você está viciada nessa alimentação, que não é saudável, até seu corpo eliminar as toxinas, você ainda vai estar no processo de abstinência, que é a vontade muito de comer, de ingerir essa alimentação, porque seu corpo está dependente. Passando esse processo, aí sim vai ter uma fase mais calma, uma fase mais de bem-estar, né, na promoção do bem-estar. Inclusive, uma medicina que está sendo muito falada hoje em dia é a medicina da longevidade. São médicos geriatras que entram, né, com esse processo de bem-estar na longevidade, agora já com 30 e poucos anos. A gente começa já a fazer esse processo com 30 e poucos anos, 40 Sim. anos. É claro que muitas pessoas podem fazer mais cedo, podem fazer. Quanto mais cedo a gente entrar com alimentação saudável, atividade física, exercício físico, melhor, né? Bem-estar para nós mesmos. Mas essa medicina está sendo muito falada. E assim, E o Ayurveda é isso, viu? Porque tem tratamentos aqui, que eu vou falar já já, que são de rejuvenescimento, porque rejuvenesce o nosso corpo, principalmente porque trabalha a desintoxicação. O detox vem do Ayurveda. O processo de desintoxicação tem todos os tratamentos dentro do Ayurveda, nas fitoterapias e na parte de terapias do corpo e de medicina. A parte de rejuvenescimento, que é a nutrição dos nossos órgãos e dos nossos tecidos. Então, assim, por isso que realmente é uma ciência, a gente vai trazendo pequenos fragmentos dessa ciência e dando nomes diferentes. Mas, se a gente for ver, tem tudo a origem no Ayurveda. E é uma ciência milenar. É uma ciência milenar. Né? Então, com certeza, muitas coisas vêm de lá. De lá. E, então, falando dos outros pilares, né, a fitoterapia. Então, assim, a alimentação é um dos pilares onde a gente vai trabalhar prevenção. Mas, a partir do momento que adoeceu, desequilibrou esses doshas, você sabe que você falou, Luciana, sobre essa questão da compulsão alimentar. Se eu estou, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou
tenho mais cafa, né? Sou mais tendência a engordar, facilidade para engordar. Sou essa pessoa fofa, amorosa, mas também quando eu fico desequilibrada, eu vou para letargia, depressão. Então, eu entro dentro desse exemplo muito claramente. Quando eu estou em desequilíbrio, a tendência do meu desejo é buscar coisas que me desequilibram mais. Nós, no desequilíbrio, a nossa mente vai buscar coisa que desequilibra mais ainda. Então, quando eu começo a entrar no desequilíbrio, eu quero pão, eu quero doce, eu quero sorvete, eu quero tudo que engorda. Porque agrava mais ainda o meu CAFA, entendeu? Então, vamos olhar uma pessoa que tem muito a tendência pita, né? Que é a pessoa que tende em desequilíbrio, ficar nervosa, irritada. Ela vai buscar naturalmente as coisas que mais desequilibram o pita. O cigarro, então a pessoa entra na compulsão do cigarro, do café, da bebida. Então a gente vê claramente. E como fazer? A gente tem que parar esse processo da compulsão para que não desequilibre mais. E aí, no caso do Vata, né? O Vata, quando ele desequilibra, ele já é. Geralmente são essas pessoas muito magras, né? Que passa tranquilamente um dia sem comer, não sente fome e a cabeça está lá a mil. Essa pessoa em desequilíbrio, ela vai para uma mente extremamente acelerada. Vocês, alguma relação com TDAH? TDAH? Então, é Vata. Eu já estou pensando em várias pessoas, inclusive já me identifiquei então, como. Hoje esse diagnóstico, até me arrepio falar isso, viu? Hoje, todo mundo está recebendo diagnóstico de Vata, de TDAH. Todo mundo. Qualquer criança um pouco mais acelerada, tem TDAH. Gente, isso é desequilíbrio Vata. Tem como resolver. Põe essa criança para meditar. Ser humano não nasceu para ficar dependendo de remédio. Então, a gente está numa sociedade onde isso aqui, todo mundo está o tempo todo aqui no celular, e Instagram, e WhatsApp, isso desequilibra a mente, vai para um Vata. E a mente fica extremamente acelerada e irritada, e a pessoa perde a vontade de comer, e aí quanto mais o desequilíbrio, aí menos ela quer comer. Então, assim, a gente precisa identificar esses desequilíbrios e fazer cessar imediatamente. E aí entram os outros braços do Ayurveda. A alimentação é também corrigir a alimentação é um tratamento. E aí tem as terapias do corpo, que são as massagens terapêuticas, né, de oleação, enfim. Tem esse outro braço, que é um pilar para tratamento. Tem a fitoterapia, que são os remédios fitoterápicos que vêm das ervas. Isso já é uma ciência milenar reconhecida no mundo inteiro. Na medicina chinesa tem, na medicina dos índios, da floresta tem. Então, a fitoterapia está aqui, é a origem da nossa cura. E tá muito nas usado ervas. hoje. Muito usado. Isso. Os próprios remédios da indústria farmacêutica, os princípios ativos vêm da fitoterapia. Foram estudadas as folhas, as plantas, para que se tirasse o princípio ativo. Tem também o braço dos cristais. Então, muita gente hoje faz tratamentos com cristais. E isso vem do Ayurveda. Dependendo do desequilíbrio, um astrólogo védico vai indicar uma determinada pedra para você usar para equilibrar a energia. Na Índia antiga, os astrólogos védicos indicavam as pedras que aquela criança que estava nascendo precisaria usar para manter um equilíbrio mental, de proteção, enfim. Vou acelerar aqui um pouco. A aromaterapia, que é a terapia através dos florais, óleos naturais, óleos essenciais, tudo isso também é um braço de tratamento. As práticas espirituais e os mantras é um outro braço de tratamento. Uma pessoa com a mente muito acelerada, ela precisa meditar, ela precisa seguir nesse caminho de uma prática espiritual, de mantras, de meditação, de oração, de cantos, que levem essa pessoa para uma conexão
com ela mesma e com o divino. E desenvolva um estado de bem-estar. De mente equilibrada. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas questionam sobre a meditação. Ah, eu vou ficar lá parada, não pensando em nada. Mas, na verdade, a meditação nem é não pensar em nada. Porque vai passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. Mas é não se apegar a nada. Sim. Dos pensamentos. E muitas vezes a pessoa ela tem essa ilusão, né? Ilusão, né? De que a meditação é não pensar em nada. Não tem como a gente não pensar em nada. E a partir do momento que você não se apega nos pensamentos, você vai encontrando em você um lugar de silêncio. Exato. Um lugar de estabilidade, um lugar de bem-estar, onde você não se deixou levar por aquelas nuvens de pensamento, né? De preocupação, de ansiedade, de medos, de falta. E você não se deixou levar, então você vai ficar ali com você, né? E desenvolver um estado de bem-estar. E esse estado é produzido por nós. Muitas vezes a pessoa não sabe que nós produzimos os nossos estados. Sim. Mas somos Vem nós. Tudo de dentro. Sim, com certeza. Então, realmente, essa questão da meditação, tem vários tipos de meditação. E, de novo, aqui, para cada dosha, tem uma meditação indicada. Por exemplo, eu não consigo pegar uma pessoa vata, desequilíbrio em vata, e falar, senta aqui 5 minutos quieta. Ela não vai conseguir. Tem que ter outro tipo de meditação para que ela consiga não se sentir tão irritada naquele momento. Então, tem a meditação guiada, tem a meditação em movimento, tem assim vários tipos de meditação para que ela consiga começar a entrar nesta prática. E vai achar ali a recusar. qual que se identifica mais, porque cada pessoa, cada perfil se identifica com uma certa meditação. Sim. Ainda bem que tem vários, né? Tem pessoas que meditam cantando. Exato. Buscam um estado de tranquilidade e equilíbrio cantando. Sim. E é muito bom também. O processo assim bem desenvolvido da meditação é a meditação onde os grandes mestres já adquiriram esse estado. Eles vivem o dia dele em estado meditativo, que é o estado de presença. Então, se eu estou fazendo a comida, eu não estou dispersando, eu estou ali fazendo a minha comida. Também é um estado meditativo de presença, onde eu trago a minha atenção para aquele momento presente. Bom, adiantando aqui, o outro braço, o outro pilar é a questão do físico, porque o Ayurveda vê o ser humano de uma forma holística, como um todo. Então, a Ayurveda ela traz princípios e pilares que tratam da alimentação, do corpo físico, do yoga, atividades físicas, da mente, que são esses mantras, e também tem a psicologia ayurvédica que trata desequilíbrios mentais. Tem a cromoterapia também, que é o tratamento através das cores. A Geisa está falando aqui com a gente. Eu gosto de escutar música para manter a minha mente sem viajar para as coisas que eu tenho que fazer. É um estímulo. É um estímulo, mas não necessariamente ficar ouvindo música é meditação, porque a gente, de novo, está usando os órgãos dos sentidos voltados para fora, ouvindo uma música, se divertindo. Isso, na visão do Ayurveda, é uma distração. Então, assim, a meditação... Busca um estado emocional legal, né? Porque a música... Distrai ela e tira sua mente daquele foco de confusão. De preocupação, de confusão, exatamente. Mas é muito boa essa questão, porque às vezes a gente confunde, né? E você passar o dia todo ouvindo música, você não vai estar desenvolvendo o processo de autoconhecimento. Não tem como. Senão, né? Enfim... É uma distração. Tudo que usa muito nossos órgãos dos sentidos, de visão, de audição, festa, tudo. Eu vou para uma rave, eu estou meditando. Não, é uma distração que tira a nossa atenção de olharmos para dentro e descobrir realmente quem nós somos. O Ayurveda ele traz essa proposta que é muito do autoconhecimento, descobrir quem eu sou.
E no braço da questão das práticas espirituais, que entra o estudo do Vedanta, tudo, e das pujas, que são processos de devoção, ele traz muito essa proposta dessa conexão nossa conosco mesmo e com o divino. E aqui, para concluir, a questão mental, onde, da mesma forma que a alimentação, a gente tem que ter o fogo digestivo muito aceso para digerir nosso alimento e não gerar toxinas e não embotar nossos sentidos e desequilibrar, a mesma coisa acontece com a mente. A gente precisa, da mesma forma que o alimento desequilibra o corpo, os pensamentos desequilibram a mente. Então, cuidar da saúde mental é, primeiro, conseguir neutralizar os pensamentos negativos a respeito de nós mesmos. Isso eu tenho constatado que é uma das coisas que mais desequilibram o ser humano. É não se aceitar como é se condenar, se criticar, se punir, se culpar, por tudo em pensamento. Isso gera muito desequilíbrio mental, emocional, físico. Enfim, a saúde mental também está envolvida aqui dentro do Ayurveda. E assim, eu dei uma passada assim, muito rápida sobre E a tudo. Geisa mandou aqui outro comentário falando exatamente disso. A pergunta dela, né? A gente estava falando aqui, você falou da música, que ela mandou o comentário. Nem as músicas de meditação... As músicas de meditação promovem, né, esse bem-estar. E aí ela fala aqui, porque ainda não conseguir ficar quieta, sem me mover em silêncio. Minha mente não para, mas estou tentando. Que legal, está tentando. Geisa, me segue lá no meu canal do YouTube, marciagomes.terapeuta. Tem uma meditação lá que eu indico, eu ensino, chama-se Satanamá. Eu coloco essa meditação assim como, meu Deus, ela é muito poderosa. Eu recomendo para todo mundo. Ela realmente traz você para uma conexão. Então, eu quero convidar você a olhar essa meditação. Eu fiz uma live, eu explico como que é. Porque, assim, as músicas de meditação, elas são boas. Elas acalmam, mas, de novo... estímulo externo que não traz para a gente aquela nossa conexão que a gente precisa fazer. É um processo. E as meditações, né, com músicas que realmente fazem com que a gente se conecte com a gente, é maravilhoso. É ótimo. É maravilhoso. Às vezes ocorrem processos de cura ali, mas o caminho do autoconhecimento, ele é um pouco mais profundo do que isso. Então, eu convido vocês a começarem. Começa pelo que você achar que precisa. Se você precisar de uma consulta com um terapeuta ayurvédico, você procura um terapeuta ayurvédico para te orientar nessa questão da mudança da alimentação. Hoje tem tanta informação disponível, está tão fácil conseguir informação. Então, assim, eu realmente proponho que... Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu colocava músicas de meditação e que me faziam me conectar comigo. E consegui essa conexão, muitas vezes assim, me trazia uma emoção assim, maravilhosa. Foi a partir desse caminho que eu comecei a me aprofundar no processo de autoconhecimento. Então, começo maravilhoso. Né, essa meditação que a Márcia indicou aqui do canal dela, é muito bom você ir por esse caminho, porque muitas vezes a gente não vai conseguir parar e sentar e meditar em silêncio. Sim. Muitas vezes também eu não vou conseguir já me aprofundar, porque o caminho do autoconhecimento também é um caminho muito sutil. Uhum. Eu não vou com essa... gana, eu não vou, até porque eu tenho medo. Tenho medo do que eu vou ver. Então, muitas vezes, eu começo por esse caminho mais sutil, né? Que é uma música de meditação, que eu vou me conectar com a minha essência, que eu vou me conectar comigo. A partir daí, eu começo a desenvolver uma percepção sobre mim, porque ali eu vou estar desenvolvendo um estado. E aquele estado vai me chamar a atenção. Exato. Para como eu estou me sentindo naquele momento. Aí você quer saber mais. mais. Aí eu quero saber mais. E foi assim o meu caminho.
Então, eu super indico também o que a Márcia falou aqui, porque é um processo de autoconhecimento. É você também se conectar com esses estados em você e entendendo, né, como você está nesse momento e entendendo como você fica sem estar nesse momento de meditação, que você vai se aprofundando. E é muito legal, vai trazendo cura também. Ela até mandou aqui, beleza, vou seguir e experimentar. Ah, que A bom. Kátia mandou aqui, a Kátia Kammer mandou bom dia, Kátia. Bom dia. Bom dia. É isso aí, sabe? Eu lembro, é Geisa, o nome dela, né? Isso. Que teve uma época que eu tinha que ouvir todo dia, assim. Eu tenho uma playlist também no Spotify chamada Healing Myself. Eu ficava ouvindo aquelas músicas, né, em sânscrito, do pessoal dos Sikhs, que cantam do Yoga Tantra, e eu ouvia aquilo, parecia que eu estava no céu, e às vezes, quando eu me desequilibrava, eu colocava aquela música e me equilibrava. É muito bom, foi um período que eu fiquei dependente dessas músicas. E por que eu digo que isso é um começo, né? Porque o autoconhecimento nos leva a um estado de liberdade. Então, eu não preciso ouvir a música para ficar bem. Eu não preciso... No decorrer do processo, a gente vai entendendo. A gente vai entendendo. Isso. Só que é um longo caminho mesmo. Tem que começar por algum lugar. Por isso que eu proponho. Se a música de meditação faz bem, começa por aí. Na alimentação, a gente tem que buscar o que a gente... sabe, principalmente quando o corpo fala, eu não quero ir por aí, não. E é por ali que você tem que ir. Porque quando a gente fala, a mente fala, eu não quero ir por aí, não. Então, é aquilo que você precisa fazer. Porque a nossa mente fica tentando sabotar o tempo todo o nosso processo. O tempo todo. Inclusive, a gente está aqui, né? 2 minutinhos finais. Ah, que bom! Infelizmente, né, gente? Porque o assunto é muito gostoso e conhecer essa nova terapia não, porque é uma terapia milenar. Mas, assim, ter o conhecimento dessa técnica e dessa terapia que a gente não conhecia é muito legal. Muito bom mesmo. Muito bom. E aí fica para uma próxima, as rotinas diárias. A gente, se quiser falar mais sobre isso, a gente pode fazer uma segunda parte. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Aí a gente traz uma dica de rotinas diárias. É isso aí. Gente, o pessoal aqui comentando, né, mandando aqui os seus comentários, pode mandar, porque se a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder depois do programa. A Kátia mandou aqui, todo ser humano precisa de um tempo e parar um pouco para relaxar. Largar o celular é importante demais, com certeza. Saber o horário de usar. Sim. Saber os momentos que você também precisa ficar quietinha para se conectar com você, porque é muito importante. O nosso corpo ele pede isso. Por mais que talvez a gente esteja aí em um campo onde a gente não perceba, muitas vezes a própria doença ou o próprio mal-estar ele vem para chamar a atenção para isso, né? Eu preciso de atenção. Eu acredito nisso. Eu estou precisando de atenção. Me olhe. Né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. É claro que a gente tem que investigar aí as causas e procurar se aprofundar, mas muitas vezes a doença é isso. Me dê atenção. Eu estou precisando de você. Algo vai mal aqui. Dá para olhar para mim? E é isso. Mas foi muito bom esse bate-papo, porque a gente pôde conhecer um pouco mais, né? Se aprofundar um pouco mais no autoconhecimento também, entender técnicas, né, que fazem sentido. E a Ayurveda faz todo sentido para mim. Faz. Todo sentido mesmo. Que legal. Quem está nos assistindo agora começou a nos assistir agora, depois pode pegar aí o programa e assistir inteiro, né, para se inteirar mais do assunto que a gente trouxe aqui hoje. Mas do mais, é isso, né? E vamos ficando por aqui. Márcia, se você quiser passar suas redes sociais, aonde a gente pode te encontrar, fica à vontade. Meu Instagram é marciagomes.terapeuta e no YouTube também, marciagomes.terapeuta. Tem vários programas que nós fizemos juntos, estão gravados lá e depois esse programa vai ficar salvo lá. Tem uma meditação que eu recomendo para todo mundo que quer começar, Satanamá, é muito poderosa e você experimentando, para quem tem insônia, para fazer antes de dormir, vai dormir um sono tranquilo. Eu tenho tratado muitas pessoas com questões de insônia, questões mentais e
essa meditação que para mim realmente é fantástica. Então vocês aproveitem. É isso aí, gente. Façam. A Geisa mandou aqui. Muito boa essa conversa e bora se empenhar nesse caminho do autoconhecimento. É isso aí, Geisa. Muito obrigado, gente, para quem participou aqui com a gente, mandou suas perguntas, seus comentários. Para quem não estava aqui na live junto com a gente, mas estava pelo DAIO 87,9, nos acompanhando, muito obrigada pela sua audiência. O programa Café com Autoconhecimento está ficando por aqui. Te convido para o próximo sábado, das 10 às 11 da manhã. Um ótimo final de semana e beijo no coração de todos. Amém.